Sejam todos bem-vindos e muito obrigado pela audiência. No vídeo de hoje, pastor Silas Malafaia sofre tentativa de assassinato no Rio de Janeiro. O deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, enfrenta Polícia Federal e Supremo para defender a imunidade de parlamentares. E falaremos ainda sobre o policial federal acusado de planejar a morte de Lula e que atuou no setor de inteligência de governo do PT. Assista e compartilhe com amigos, familiares e admiradores. Dito isto, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Elementos armados atentaram contra a vida do pastor Silas Malafaia, um dos principais nomes da direita política no Brasil atualmente e um dos principais defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Malafaia também se notabiliza como crítico severo do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e do suposto governo Lula. Ele também é um crítico. Ele estava no Rio de Janeiro seguindo para um culto na sua igreja quando foi abordado por elementos armados, exigindo que ele abrisse as portas do veículo BMW em que se encontrava. Como se trata de um carro blindado, o pastor disse que não. Então os homens começaram a atirar contra ele. Seus seguranças, que seguiam num Corolla logo atrás, reagiram aos disparos e houve uma intensa troca de tiros no centro do Rio de Janeiro. O fato repercutiu amplamente e vídeos circularam na internet, mas eu achei curiosa, pessoal, a forma como a imprensa tradicional tratou o assunto. Veja como noticia o G1 da Rede Globo. Malafaia sofre tentativa de assalto e seguranças trocam tiros com bandidos. Criminosos fugiram e horas depois um deles foi preso após ser internado em um hospital. O fato ocorreu na rua Professor Plínio Bastos, no meio da tarde. Os marginais estavam usando capuzes e pararam um veículo diante da BMW de Malafaia. Toda a imprensa independente e os canais de direita abordaram como uma tentativa de assassinato por conta das peculiaridades do caso. Mas a velha imprensa insiste em dizer que foi apenas uma tentativa de assalto. Ora bolas. Interessante que, quando se trata de Lula, mesmo sem provas contundentes ou qualquer indício que seja, exceto conversas de WhatsApp, informa-se que havia ali um plano para tirar a vida do suposto presidente. Informa-se também, de forma risível, de uma tentativa de assassinato contra o vice-presidente Geraldo Alckmin. E eu fico a me perguntar por que alguém iria querer matar Alckmin. Qual seria o ganho político com esse absurdo? Qualquer tentativa de morte, pessoal, é uma aberração e deve ser punida severamente. Mas eu estou falando aqui de tentativa real. Nesse caso, fica evidente a parcialidade da mídia na cobertura de ambos os casos. Ou seja, quando é alguém da direita, trata-se de uma tentativa de assalto. Quando é alguém da esquerda, e aí você não tem dados, você não tem imagem, você não tem nada. Aí sim é uma tentativa de assassinato. Que coisa, hein? Vamos adiante. Nossa segunda história de hoje trata sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Ele finalmente decidiu se posicionar contra supostos abusos da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal contra deputados e fez um pronunciamento de cerca de 6 minutos e meio para defender parlamentares como Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, que foram recentemente indiciados pela PF por críticas na tribuna. Lira disse que a tribuna da Câmara é inviolável e que o direito de expressão dos representantes do povo tem que ser assegurado conforme determina a nossa Constituição. Veja. Que esta presidência respeita, por mais que discorde, de determinadas falas que são feitas nestas tribunas, nesta e naquela. Muitas vezes até faço de conta que não as ouço, para não aumentar o debate nem polemizar com quem eu acho que não tem razão. Mas tenho a obrigação de respeitá-las, porque esta tribuna, ela é inviolável. Infelizmente, as coisas não têm acontecido de parte a parte, com o zelo que esta casa às vezes precisa, e nós fizemos inclusive alterações regimentais para isso, para que a gente tentasse diminuir os embates mais agressivos.
Determinadas falas, eu penso que a Corregedoria da Casa ou o Conselho de Ética tem que atuar. Mas, em especial, duas que aconteceram. Eu vou nominar essas duas, para não nominar que eu acho que o corregedor deveria tomar alguma posição. Elas não merecem o tratamento que estão tendo, nem da Polícia Federal, nem nos órgãos do Estado brasileiro. Deputado Van Hatten e deputado Gilberto Silva não são merecedores dos inquéritos, dos indiciamentos que foram feitos a esses deputados. Nossa terceira e última história. Esse caso começa a ficar realmente interessante a partir de agora. O agente da Polícia Federal, Vladimir Matos Soares, de 53 anos, um dos acusados de participar de uma alegada tentativa de assassinato contra Lula e de golpe contra o Estado de Direito, ele atuou no setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, durante o governo de Jacques Wagner, do PT. Na verdade, um dos mais prestigiados líderes políticos do partido em nível nacional, amigo do peito e irmão camarada de Lula. E atuou também na PF de Salvador antes de ser transferido para Brasília. O caso foi noticiado pelo programa Bahia Meio-Dia da TV Bahia, afiliada da Rede Globo. Geralmente, esse tipo de reviravolta costuma ser encoberto pela mídia golpista, mas nesse caso ficou difícil de manter debaixo do tapete. O setor de inteligência de uma Secretaria de Segurança Estadual é um dos mais sensíveis da área e somente entregue a elementos de altíssima confiança da cúpula partidária e, consequentemente, governamental. Haja vista que petistas geralmente misturam interesses políticos e do partido com os negócios de Estado. Vladimir Matos Soares foi, portanto, uma figura de altíssima confiança de Jacques Wagner. E a pergunta que eu faço é a seguinte: será que esse aspecto será levado em conta na investigação determinada pelo onipresente ministro Alexandre de Moraes? Deixe seu gostei. Tony Rodrigues, Além da Notícia.